Profecia sobre a Rússia, Irmã Helena Aiello, beatificada por Bento XVI. A anunciada punição do mundo por meio de guerra, fome e perseguição contra a Igreja e o Santo Padre é uma advertência profética muito mais ampla, que foi cumprida apenas parcialmente. A beata Helena Aiello teve uma intensa vida espiritual, recebendo informações sobre eventos e revelações proféticas impactantes, que começaram em 1949, transmitidas pelo Senhor Jesus Cristo e Maria Santíssima. Sua festa é comemorada no dia 19 de junho. Sobre a beata Helena Aiello. Helena Aiello nasceu em Montalto-Fugo, Cosenza, Itália, em 1895, quarta de 8 filhos. Educada na fé por pais profundamente religiosos, revelou muito cedo uma particular inclinação à oração e à penitência. Aos 11 anos perdeu a mãe e teve de se ocupar dos trabalhos domésticos. 2 anos mais tarde, após problemas na traqueia, fez votos a Nossa Senhora de Pompeia de abraçar a vida religiosa. Todavia, teve que adiar o seu propósito por alguns anos por causa das dúvidas paternas e do início da Grande Guerra. A Rússia vai atacar. A irmã Helena Aiello 1961, muito famosa por suas revelações proféticas, Nossa Senhora lhe transmitiu a seguinte mensagem: profecia. Meu coração está entristecido por tanto sofrimento em um mundo que se aproxima da destruição. O castigo divino é iminente. Em breve o mundo será atormentado por grandes calamidades, por revoluções sangrentas, horríveis furacões e enchentes de rios e mares. O mundo será abalado por uma nova guerra, muito mais terrível. Armas extremamente mortais destruirão povos e nações. Os ditadores da terra, espécimes infernais, demolirão as igrejas e profanarão a Sagrada Escritura, e destruirão as coisas que nos são mais caras. Nesta guerra sangrenta, muito do que foi construído pelas mãos do homem será destruído, outra guerra terrível avançará de leste a oeste. Com seus exércitos secretos, a Rússia lutará contra a América e devastará a Europa. O Reno transbordará de cadáveres e sangue. A Itália também será derrubada por uma grande revolução e o Papa sofrerá terrivelmente. A Rússia marchará sobre todas as nações da Europa, especialmente sobre a Itália, e sua bandeira tremulará sobre a cúpula de São Pedro. A Itália enfrentará tragicamente uma grande revolução e Roma será purificada de seus muitos pecados, especialmente os de impureza. Acredita-se comumente que houve um colapso da União Soviética em 1989 e que a Guerra Fria terminou desde então. Mais recentemente, até o Wall Street Journal apontou que agora há uma nova Guerra Fria. A Rússia está se preparando para a guerra contra o Ocidente. Há um ano, quando visitei a Rússia, estava lendo as publicações, e os mesmos analistas políticos russos admitiram que uma guerra contra o Ocidente estava sendo planejada. Qual é a razão disso? Eles explicam que os Estados Unidos estão se movendo agressivamente na Ásia Central e no Oriente Médio. Os líderes russos estão muito preocupados com a possibilidade de serem cercados. Dizem que os americanos afirmam que vão ficar lá temporariamente, mas depois vão ficar, e nós, os russos, somos os que seremos forçados a sair. Profecia da irmã Helena Aiello, 1961. Governos e povos se levantaram como demônios em carne humana, que enquanto falam de paz, preparam a guerra construindo armas devastadoras, destinadas a aniquilar povos e nações. O mundo já não merece perdão, mas sim fogo, destruição e morte. Os fiéis terão que fazer penitência e rezar muito para impedir este castigo que eles merecem,
mas é retardado pela intervenção da minha querida mãe, mãe também de todos os homens. O flagelo está pronto para livrar a terra do mal. Terceira Guerra Mundial. Como posso salvá-lo se vocês não me ouvem? A Virgem Maria para a vidente patriarca Helena Leonardi. Por unanimidade, em todas as profecias dos santos, ao longo dos tempos, e nas mais certas e seguras aparições de Nossa Senhora, foi revelado que vai haver uma tremenda grande guerra mundial. Vai explodir de repente, de leste a oeste. Nossa Senhora disse à irmã Helena Aiello: a Rússia atacará os Estados Unidos com exército secreto. Os russos já têm um exército de forças especiais e terroristas árabes que treinaram junto com a China Vermelha comunista. Eles têm um vasto exércitos secretos, que estão esperando o dia em que o sinal for dado, então eles vão se unir e trazer o caos para o Ocidente, para os Estados Unidos e para toda a América do Norte. Nossa Senhora, 1º de julho de 1985 para Verônica Luekin, o maior castigo será a Terceira Guerra Mundial, que está sendo planejada agora. A Rússia não se converteu. E por quê? Porque a mensagem de Fátima, que dei há muitos anos às criancinhas, disse-lhes que, a menos que rezassem o rosário e usassem o escapulário castanho, a morte ocorreria entre os vivos. O referido escapulário é o do Monte Carmelo. A bem-aventurada Virgem Maria apareceu em Garabandal, como Nossa Senhora do Monte Carmelo, inclusive com o seu mesmo vestido, originalmente branco e com um manto azul. O hábito marrom foi colocado séculos depois para diferenciá-la ainda mais da Imaculada. Eu prometo a todos vocês, que quando vocês usarem meu escapulário marrom, vocês não serão condenados ao inferno. Repito, se você passar o véu e usar o escapulário marrom, não verá as chamas do inferno. Nossa Senhora, 14 de setembro de 1985. A Virgem leva no braço direito o escapulário marrom, com uma cruz de um lado e o Monte Carmelo do outro, para indicar que devemos seguir Jesus em todas as cruzes de nossa vida e ascender às alturas da santidade, seguindo as virtudes que ela ensinou para a Ordem Carmelita. Usar o escapulário significa ser totalmente dela e sendo dela somos totalmente de Deus. E eles vão atacar a Europa. Pela manhã parecerá que o mundo está em paz. À tarde, o mundo inteiro estará imerso na guerra. Nossa Senhora disse: se as pessoas não se converterem, se não se afastarem de seus pecados, o mundo será punido com guerra, fome, perseguição à Igreja e perseguição ao Santo Padre. Acho que já temos uma ideia do alcance em que esse tempo de guerra, fome, perseguição contra a Igreja e perseguição contra o Papa vai acontecer. E abrindo o segundo selo, ouvi o segundo animal, que disse: vem e verás. E outro cavalo vermelho saiu, e ao que estava montado nele foi dado o poder de banir a paz da terra, e fazer com que os homens se matassem, e assim ele recebeu uma grande espada. Apocalipse capítulo 6, versículo 13 e 4. As revelações proféticas transmitidas à irmã Helena Aiello confirmam as profecias de São João Bosco, da beata Ana Maria Taigi e outros, segundo as quais haveria uma guerra de grandes proporções contra as nações ocidentais, por iniciativa da Rússia, China e das nações islâmicas. A profecia da irmã Helena Aiello, 27 de março de 1959, teve a seguinte revelação: que estrago o pecado da impureza faz no meio de jovens e crianças. A família cristã deixou de existir. Rezai incansavelmente. Roma será castigada. A Rússia se imporá a todas as nações, especialmente a Itália,
e levantará a bandeira vermelha sobre a cúpula de São Pedro. A basílica será cercada por leões muito ferozes. Outra revelação de 22 de agosto de 1960. A terrível hora avança sobre o mundo. Muitas nações serão punidas, especialmente a Itália, por revoluções sangrentas. A Rússia preparou suas armas secretas contra a América, contra a França e contra a Alemanha. A guerra está próxima. O Reno Alemanha-Suíça estará cheio de cadáveres e sangue. O Papa terá que sofrer muito. O leão que ruge avançará em direção à cadeira de Pedro para espalhar seus erros. O fel da Rússia envenenará todas as nações, especialmente a Itália. A maioria dos americanos não tem ideia de quão perigosa é a situação geopolítica. Engoliram ingenuamente a ideia de que os Estados Unidos são a única superpotência mundial e, portanto, acreditam que este país pode impor sua vontade onde quiser. Grande erro. De fato, parece que o mundo de hoje está à beira de um terrível precipício e a confusão promete ter apenas começado. Irmã Rose Asdente de Taggia, 1847. Fez uma previsão semelhante. Uma grande confusão ocorrerá de um povo contra povos e nações contra nações. Os russos, explicou, virão lutar na Itália. Sacerdotes e religiosos serão massacrados, e a terra, especialmente na Itália, será regada com seu sangue. Há uma profecia escrita séculos atrás em uma lápide inglesa. Quando as pinturas parecem vivas, movendo-se livremente, quando os navios navegam como peixes sob a superfície, quando os homens voam pelo céu, superando os pássaros, então metade do mundo, encharcada de sangue, perecerá. Na realidade, há apenas uma superpotência militar no mundo, e essa é a Rússia. A Rússia, explica Donald M. C. Alvany, a extinta União Soviética, ainda possui a maior máquina militar do mundo inteiro, o maior arsenal de mísseis nucleares, o maior número de tanques, veículos blindados, submarinos nucleares, mísseis balísticos, mísseis intercontinentais, ICBMS, e mísseis balísticos submarinos, SLBMS, e aeronaves militares em todo o mundo. Profecia de Rasputin. O ar que desce em nossos pulmões hoje para levar a vida, um dia levará a morte. E chegará o dia em que não haverá nem montanha nem colina, não haverá mar ou lago que não seja envolvido pelo hálito fétido da morte. E todos os homens respirarão a morte, e todos os homens morrerão dos venenos suspensos no ar. Refere-se a venenos suspensos, assim se explica, pois na Terceira Guerra Mundial serão lançados agentes biológicos e com isso se refere ao ar estar infestado, pois em muitas revelações pode-se ler como foram lançadas paredes amarelas, como indica o camponês Alois Irmayer, camponês alemão com o dom da profecia, citando um exemplo do panorama que nos é apresentado, pequeno trecho, de repente acontece, uma nova guerra no Oriente Médio de repente se inicia. Grandes forças navais enfrentam hostilidade no Mediterrâneo, a situação é tensa. Então, choque atrás de choque, um exército maciço marcha do leste em direção a Belgrado em direção à Itália. Então 3 frentes armadas avançam como relâmpagos ao norte do Danúbio sobre a Alemanha, em direção oeste, em direção ao Reno, sem aviso prévio. Quando a cidade dourada, Praga, é destruída, começa. Aviões jogam um pó amarelo entre o Mar Negro e o Mar do Norte. Então uma faixa de morte é criada, diretamente do Mar Negro ao Mar do Norte. Não crescerá mais grama nesta área, muito menos vidas humanas. Nosso Senhor falando, haverá um verdadeiro e grande duelo entre Satanás e eu.
O materialismo avança rapidamente em todas as nações e continua sua marcha marcada pelo sangue e pela morte. Se os homens não voltarem para Deus, uma grande guerra virá do Oriente a Oeste, guerra de terror e morte, e finalmente o fogo purificador cairá do céu como flocos de neve sobre todos os povos e uma grande parte da humanidade será destruída. A Rússia marchará sobre todas as nações da Europa, particularmente sobre a Itália, e levantará a sua bandeira na cúpula de São Pedro. Manifestarei o meu afeto pela Itália, que será preservada pelo fogo, mas o céu se cobrirá de densas trevas e a terra será abalada por terríveis terremotos que abrirão abismos profundos, e cidades e províncias serão destruídas, e todos vão chorar que é o fim do mundo. Roma também será punida de acordo com a justiça por seus muitos e graves pecados, porque o escândalo atingiu seu ápice. Mas os bons que sofrem são perseguidos por justiça e almas justas não precisam temer, porque serão separados dos pecadores perversos e teimosos e serão salvos.